Se você quer saber usar a IA da maneira correta, seja para uso próprio ou no seu negócio, é bom saber e evitar esses 5 problemas. O primeiro problema é de alucinação. Veja essa notícia. Consultoria admite uso de IA em relatório e devolve 440 mil dólares ao governo da Austrália. Isso aconteceu porque foi verificado que diversos dados do relatório ou não possuíam fontes ou tinham fontes completamente inventadas. E isso é meio normal com as IAs. Sabe aquele cara que tem resposta para tudo? É mais ou menos assim. A IA é como se fosse um Google, um super Google. Só que ao invés de ser apenas uma busca em dados já existentes, a IA ela busca na própria cabeça dela. Ela passa por uma fase de treino em que ela aprende diversas informações da internet e as relações entre elas e fica com isso memorizado, guardado na cabeça dela. Mas assim como uma pessoa, quando tenta lembrar de cabeça, acaba se enganando com algumas datas, com alguns fatos, ou não lembra perfeitamente porque não memorizou, a IA também pode ter esse mesmo problema. Então já são vários os casos de referências inventadas, leis, antecedentes, né, precedentes criminais, que parecem reais, mas foram completamente inventados ou alucinados pela IA. A boa notícia é que os criadores dessas IAs estão cientes do problema e têm trabalhado para melhorar. E já tem algumas coisas que podem ajudá-lo. A principal delas é o uso da busca, uma ferramenta que a IA pode ter acesso para procurar essas informações na internet ao invés de tentar lembrar de cabeça. Mas como ainda não está completamente resolvido, ficam aqui algumas dicas para você. A primeira dica e mais fácil é tente sempre suspeitar. Então tenha uma pulga atrás da orelha e eu sei que dá um pouquinho de trabalho, mas tente verificar as informações. Segunda dica é sempre que possível tente fornecer as fontes que você quer que a IA utilize. Então, se você puder passar já a planilha de dados ou o site ou o PDF que você quer que a IA extrai e organize as informações, fica muito mais fácil de ela não tirar uma informação da cabeça dela. Terceira dica é prefira as IAs mais inteligentes. E é claro, mas nem sempre é tão fácil saber quais são as mais inteligentes do momento, né? Toda hora estão lançando novas IAs e às vezes tem versões diferentes, modelos diferentes da mesma companhia. Então, eu vou fazer um vídeo separado para mostrar para você como que você pode continuamente estar buscando quais são as melhores IAs para sua tarefa específica, mas para agora uma regra de bolso é utilizar ou o Gemini ou o ChatGPT e de preferência pagando, porque daí você pode pegar os modelos mais recentes. Eu sei que tem o plano gratuito, mas tem algumas limitações. Às vezes você nem está sabendo, mas eles trocaram para uma IA mais barata, mais menos inteligente, e isso pode prejudicar você ali na sua tarefa. O segundo problema é uma questão de capacidade ou limitação técnica mesmo. Se você me perguntar quanto que é 10 mais 10, eu sei de cabeça, mas se você me perguntar um cálculo complexo, eu vou ter que pegar minha calculadora. E é muito parecido com as IAs. Por isso, os criadores das IAs já se preocuparam com esse problema e desenvolveram algumas ferramentas que as IAs podem chamar. Então, uma delas é a calculadora. O ruim é que nem sempre você consegue ver que a IA está utilizando aquela ferramenta. Então, uma coisa importante é você sempre ir lá e checar esse resultado. De preferência, até pedir o raciocínio ao invés do resultado. Que foi muito parecido com quando eu estava tirando a minha certificação de consultor de investimentos, a CEA, e ao invés de eu pedir para a IA me dar apenas a resposta, eu pedia para ela explicar o raciocínio e também para explicar os botões, o passo a passo do que eu precisava pressionar na minha calculadora financeira, que é a HP12C. E aí eu entendia tanto o raciocínio quanto eu podia ver o resultado de fato na minha calculadora. Tem uma outra estratégia que eu gosto muito que é pedir para a IA programar em Python. Para mim é muito bom que eu sou desenvolvedor, então eu consigo ler o Python, inclusive criar casos de teste e verificar que aquilo de fato está correto. O terceiro problema é que a IA sempre quer te agradar. Ela é um puxa-saco. Ela tende a concordar bastante, elogiar, falar que você está sempre certo. E isso vem um pouco de como elas foram treinadas ou pós-treinadas, que é para serem úteis e prestativas e agradáveis. Mas isso acaba fazendo com que elas se tornem bajuladores insinceros. Para combater esse problema, a dica é que você não faça perguntas com grandes premissas ou opiniões fortes, porque aumenta a chance da IA apenas confirmar aquilo que você já direcionou na sua pergunta. Então tente fazer perguntas um pouco mais imparciais.
Por exemplo, ao invés de você perguntar por que que essa minha ideia é genial, pergunte quais são os pontos positivos e negativos dessa minha ideia. O quarto problema é um problema de data de corte, que é basicamente uma limitação lá do treinamento da IA mesmo, em que ela parou de aprender. Hoje as IAs elas não têm capacidade de aprendizado contínuo. Então, se hoje você perguntar o resultado de um jogo que ocorreu ontem, talvez a IA ainda não sabe te responder. Ela vai saber se ela conseguir acessar a internet e buscar esse resultado. Mas de cabeça, ela não vai saber. E isso vem lá do treinamento dela. O aprendizado dela parou faz meses. Então é como se o conhecimento dela tivesse congelado, parado no tempo. Esse é mais um motivo para você, na IA que você utiliza aí no seu dia a dia, verificar se a opção de busca está habilitada, porque assim a IA consegue identificar que a sua pergunta é relacionada a um tema recente, e então ela faz a pesquisa na internet para buscar notícias desses eventos recentes. O último problema é um problema tanto de capacidade de memória quanto de atenção. Se você tentar enviar um documento gigantesco para uma IA, ela provavelmente nem vai aceitar. Então, por exemplo, um PDF de 10.000 páginas. Muita gente não sabe, mas toda IA tem um limite de quantas palavras ela consegue ter em uma conversa com você, seja que você enviou ou ela enviou. Então, se você enviar muitas mensagens ou enviar muitos textos, PDFs enormes, como é o caso de processos judiciais, por exemplo, a IA mesmo pode ter um erro e mostrar para você, olha, não tem como passar dessa conversa. O limite foi atingido. Então essa é a parte de capacidade, de limite técnico mesmo. E sendo ainda mais técnico, na verdade, eu falei palavras, mas é tokens. É quase palavras, para simplificar, vamos considerar que são palavras. Já o problema de atenção é que, mesmo você estando dentro do limite desse contexto, dessa quantidade de palavras que ela consegue conversar com você, não quer dizer que ela vai saber e lembrar de todos os detalhes de maneira fácil. Então, o que acontece é que, conforme você vai conversando ou pedindo referências, ela pode se perder na resposta. Como curiosidade, existem várias provas que são feitas especificamente para IAs, a gente chama de benchmarks, e esses benchmarks eles são usados para medir qual que é a inteligência, a limitação, a abrangência que a IA tem em determinado assunto, tópico, tarefa. Para esse caso específico de memória, tem um benchmark que se chama Agulha no Palheiro, em que, em meio a um texto enorme, os pesquisadores escrevem uma frase sem sentido, mas, por exemplo, a senha do cofre é azul. Depois perguntam para a IA qual que é a senha do cofre. E como é aquele texto é enorme, talvez ela não lembre muito bem. As IAs mais antigas ou menos inteligentes não se saem muito bem nesses benchmarks, mas as mais recentes estão se saindo cada vez melhor. Então, os pesquisadores começaram a esconder mais agulhas, né, mais frases ao longo desses textos, e os textos também têm ficado cada vez maiores. Aqui na empresa, a gente tem que tomar muito cuidado com esse problema, porque é um problema bem comum quando a gente está tratando de uma grande quantidade, um grande volume de dados mesmo. Então, por exemplo, para um cliente da área jurídica, a gente precisa extrair informações de grandes processos judiciais, e grandes mesmo, às vezes com 10.000, 20.000, 30.000 páginas. E a IA nem consegue digerir todas aquelas páginas de uma vez, né? Então a gente tem que cortar esses processos de maneira inteligente, a gente tem que segmentar a própria tarefa, o que que a gente está buscando, por quê, eu preciso enviar o processo inteiro, eu posso enviar em partes, eu posso converter esse PDF para algum outro formato. E claro, a gente faz essa análise e os sistemas que a gente desenvolve e implementa ou presta consultoria são sistemas automatizados. Então, não é como se a gente fosse jogar através do chat GPT. A gente faz a integração, a conexão direta do nosso servidor ou do servidor do nosso cliente até o provedor da inteligência artificial. E isso tudo tem a ver com as dicas que você pode usar para mitigar esse problema. Então, uma delas é que você comece novas conversas com a IA quando mudar o assunto ou mudar a sua demanda. Outra é que você passe apenas a parte relevante da informação, né? Então, no caso de um processo judicial, você só quer saber, digamos, as partes, você pode passar só o começo do processo judicial. Ou então, se você quer as movimentações recentes, passar apenas a parte final. Uma outra dica é que você peça para a IA referenciar essa informação, de onde ela tirou essa informação, qual página, e você pode ir no documento original e checar essa informação, ou na fonte original, enfim.
Por último, claro, você pode pedir uma coisa de cada vez. Ao invés de, em uma só pergunta, pedir para ela fazer umas 6, 7, 10 coisas, fazer isso de pouco em pouco. Legal, então, resumão, o que que você pode pensar de maneira bem geral quando você pensa em utilizar uma IA? A primeira coisa é pensar que a IA é um estagiário seu, individual, pessoal, super rápido, mas que quem vai fazer a apresentação, quem vai ficar com as consequências daqueles dados, daquela resposta é você. Então é o teu que está na reta, não o do estagiário. Então é importante que você verifique, que você revise essas informações. E você é um revisor, um supervisor, não só dos fatos, números, datas, mas também do raciocínio, do passo a passo, da imparcialidade. Então é muito bom usar IA, principalmente para um rascunho rápido, para uma primeira versão, para um brainstorming, e sabendo que você pode sugerir edições, você pode sugerir um caminho diferente. E por último, talvez de mais importante, a recomendação é que você use bastante IA, porque quanto mais você usa IA, mais você vai entender e sentir meio que como memória muscular mesmo ali, ou experiência própria, quais são as limitações, para quais casos a IA funciona bem, quais casos ela funciona mal. Isso é muito melhor aprender na prática do que apenas com explicações, né? Imagina explicar para alguém o que que é o Google se a pessoa nunca usou o Google. E a IA é um super Google. Então é algo que tende a melhorar bastante. A gente sabe que, nossa, a IA que lançou 3 anos atrás e é recente, mas olha o tanto que elas já evoluíram, né? Antes não tinha nenhuma ferramenta. Hoje ela não só conversa com você, como pesquisa na internet, como faz relatórios, como faz apresentações, como entende sua fala, cria imagens, cria infográficos e muito mais. E, claro, falando nessas diferentes capacidades e funcionalidades das IAs, eu vou te ajudar de duas maneiras. A primeira é que eu vou gravar um outro vídeo para comentar um pouquinho sobre essas diferentes funcionalidades, como que você encontra e fica atualizado sobre as melhores IAs. E a segunda maneira é que, se você tiver alguma dúvida ou interesse em implementar IA no seu negócio, eu vou deixar meu contato aqui embaixo para poder te atender. Eu sou sócio da Codev, uma empresa de desenvolvimento de software e consultoria em IA. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe aí nos comentários.